O mistério da divindade ou de Deus é, sem dúvida alguma, um dos que mais desafia o ser humano. E ao longo de milhares de anos, os seres humanos têm procurado algumas respostas a esta dúvida, a esta inquietação sobre a origem do universo, o ser, a fonte, a primordialidade de onde emanou, e a possível subsistência ao longo dos séculos dessa mesma primordialidade de uma forma sensível pelos seres humanos. Nesta busca foi-se pressentindo frequentemente em forças invisíveis da natureza ou dos fenómenos da natureza, ou eventualmente de entidades subtis do cosmos, uma presença ou as presenças divinas. E daremos o nome de Deus ou divino ao ser que pode ter a sua energia e vida omnipresente, que pode ter depois facetas, faces da sua essência, as quais são as que os devotos cultivam e cultuam. E que, melhor ou pior, com mais autossugestão ou menos autossugestão, lhes respondem ou inspiram ou guiam. A saga das religiões enquadra-se dentro desta linha. E mesmo as ditas religiões monoteístas, que tentaram criar concepções de Deus exclusivistas e que excluíam todas as outras, e que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, mesmo essas tiveram que reconhecer, se virmos no modo abstrato, pelas devoções dos fiéis ao longo dos séculos, como essa divindade única foi assumindo constantes faces, seja em esquemas cabalísticos, seja em Nossa Senhoras e em santos, seja os imãs e os santos e pires da tradição islâmica. Porque, de facto, o nível da divindade é de tal forma elevado que poucos seres conseguem ter uma percepção correta e mais vasta ou mais completa da divindade. Quanto muito, tem, volta e meia, alguns vislumbres, algumas visões, alguns momentos de grande fusão energética e amorosa, e conhecemos todos, na história das religiões, o que os seres que mais se dedicaram à divindade, os místicos e as místicas, conseguiram, e é aí verdadeiramente que podemos discernir entre também muita imaginação ou autossugestão, os seres que verdadeiramente conseguiram abrir os seus sentidos espirituais e serem agraciados com visões corretas da divindade e dos mundos subtis e seres subtis que medeiam entre o ser humano e a divindade. É, portanto,
importante que as pessoas possam ter mais abertura à verdadeira ligação com a divindade, que não pode ser então apenas uma de crença, mas tem que ser sentida e vivida interiormente. O que, de facto, as religiões, com algumas das suas cerimónias, são realizadas a partir de uma vida justa e vividas e sentidas com aspiração e amor, podem proporcionar algum tipo de experiência, e pena é que não seja dado mais espaço de recolhimento e de meditação a quem vai à missa e comunga, que deveria depois ter pelo menos uns 5 minutos de silêncio para poder sentir, ouvir o que do mundo espiritual e divino poderia descer sobre ela. O mesmo se poderá dizer em relação às orações que são pronunciadas pelos islâmicos ou pelos cristãos quando repetem o terço, e que deveriam ter pelo menos uns 10 minutos depois em silêncio, de olhos fechados, para começarem a abrir os seus sentidos espirituais e sentirem a presença divina. Esta doutrina do nascimento da divindade em nós, da manifestação da divindade no nosso interior, da sua imanência, aflora em muitas das religiões e tradições monoteístas ou politeístas, e foi na Índia que foi mais trabalhada e desenvolvida com a ideia de Ishtadevata, a face divina, a divindade desejada e querida por nós, ou seja, nós próprios, pela nossa aspiração a um nome da divindade, a uma face, conseguimos que essa divindade, essa forma divina, seja de um herói ou de um santo, seja já gerada diretamente dos mundos angélicos como deuses ou ainda na própria divindade, se torne operante em nós e o seu nome se possa tornar miraculoso. E temos então uma tradição muito grande dos cantores e músicos do nome de Deus, sobretudo na linha denominada Bhakti Yoga, o yoga da devoção, do amor a Deus. Entre nós, no Ocidente, também tivemos muitos místicos que assumiram a centralidade desta doutrina do nascimento da divindade dentro de nós, no centro do nosso ser, e podemos referir, por exemplo, mesmo um protestante, que não é vulgar, na medida em que os protestantes se afastaram bastante de uma mística ou de uma ligação com o mundo mais angélico e espiritual até chegar ao divino. Mas temos o famoso Silésios, clamando Cristo nasceu há 2000 e tal anos, ou à altura 1600 e tal anos, mas enquanto ele não nascer dentro de ti, terá sido em vão que ele nasceu. Esta centralidade de aspirarmos a que a divindade nasça mais em nós, denominada o Ishtadevata, ou ainda Antaryamin, na tradição indiana, o regente interior, bem estudada por alguns mestres e referida em textos clássicos, como as Upanishadas, deveria ser mais assumida e compreendida por nós. Neste sentido, vou ler hoje 2 capítulos de uma obra de um autor alemão que desenvolveu bastante uma espiritualidade profunda a milhas de distância em relação à espiritualidade normal do New Age ou das canalizações, cheias de mistificações e de complexificações, em muitos casos apenas para venderem e fazerem dinheiro e iludirem as pessoas. De facto, o esoterismo, ou New Age, ou as canalizações, seja em Portugal, seja em outros países, é um terreno fértil de mentiras, de bluffs, e as pessoas estão verdadeiramente cegos, conduzidos cegos. Vamos ler então um pequeno contributo
de Boine-Ra, um autor que nasceu na Alemanha em 1878, de seu nome natural Joseph Anton Schneider Frank, e que se tornou um pintor de grande qualidade e autor de 30 e tal livros sobre espiritualidade e sobre arte, que são obras valiosas e pouco conhecidas em Portugal, embora eu tenha traduzido com mais 2 ou 3 ou 4 pessoas um livro traduzido, e que é uma das suas obras centrais. Hoje vou ler umas partes de uma tradução rápida, tradução de ler em francês e traduzido para português, e que ter-me-ão que desculpar uma outra hesitação de alguma palavra que não está imediatamente traduzível dentro da minha mente e da minha voz. Invoquemos então o Mestre Boine-Ra, invoquemos a divindade, invoquemos o Logos, a sabedoria. Mostremos uma imagem, uma das fotografias de Boine-Ra. E vamos avançar então na leitura do texto que se chama Der Weg zum Gott, o caminho para Deus. Le chemin vers Dieu. Vejo-te apressado, amigo. O que é que tu procuras no teu caminho? Pus esta pergunta a muitas pessoas e muitas respostas me foram dadas. Como foram tão poucos numerosos aqueles que se tornavam conscientes que eles se apressavam apenas para um fim indeterminado, porque eles tinham perdido o caminho, letra grande, que conduz ao fim supremo, outrora esperado, o caminho para Deus. O primeiro capítulo intitula-se Ilusão e Fé. Eu não quero levantar a questão de saber para o homem ou mulher desta terra é uma necessidade de crer em Deus. Todos os que viveram numa tal crença afirmaram-no em todos os tempos e lugares. E qualquer questão que seja feita a este aspecto ou qualquer resposta, há muito tempo que já não está muito acreditada. Portanto, a questão que eu quero pôr é a seguinte: como é possível a um ser humano pretender crer em Deus? Como é possível a um ser humano pretender crer em Deus, acreditar em Deus? Tu podes ler em mais de um livro santo dos povos antigos como Deus teria aparecido aqui e acolá a um crente. Quando um tal bem-aventurado pretende crer neste Deus, pode-se-lhe reconhecer uma razão de se atribuir um direito a tal crença. Qualquer que tenha sido o objeto da sua aparição, ele tem essa aparição como Deus e, portanto, diz crê. E ao dizer isso, ele não afirma mais que crer numa aparição, perdendo assim a consciência de reconhecer a ilusão em que ele se encontra de ter visto Deus. Mas a ti que nunca poderás ter visto nada de semelhante, como podes pretender crer em Deus? É só no teu pensamento que imaginas o Deus à tua própria semelhança, exaltaste a imagem à perfeição de tu próprio, e deste retrato, nascido da tua imaginação, ele passa por ser o teu Deus. Tu és o iconolatra e o servidor do ídolo da tua própria criação. Não consegues evadir-te da tua limitação e aderes servilmente a uma ilusão limitada. Como tu és obrigado a dar uma forma ao que tu queres ver modelado e conformado, tu imaginas também que alguém necessariamente deu forma a este vasto mundo
onde os sentidos te permitem viver a experiência e tu nomeias como Deus este presumido modelador nascido da tua estreita ilusão e dás o nome de Deus à tua sujeição a esta miragem. Este mundo que do exterior te rodeia, tu vês muitas coisas ordenadas que te parecem ser organizadas em vista de um fim determinado. E como tu, enquanto criatura deste mundo, procuras atingir os teus fins pelos meios apropriados, tu enganas-te por ver detrás de todas as coisas alguém que deveria obrigatoriamente assemelhar-se a ti e procuraria, como ti, ou como tu, atingir os seus desígnios. E tu não és sequer perturbado pelo facto de que, em grande parte, ou parte maior das coisas deste mundo, corresponde muito pouco a um desígnio pré-estabelecido. Nem também te deixas perturbar pelo facto de que o Criador, consciente dos seus desígnios, seria o pior Rossi, ou cavalito, mais incapaz ainda que a sua pretende-se a criatura. Se assim como quer a tua ilusão, devemos deduzir das suas obras que ele atinge certos objetivos e falha outros. Tu também não te deixas abalar pelo facto de que, muitas vezes, esse mesmo que tu atinges e que te parecia como um fim, é depois destruído pela procura do outro fim, que te parecia mais alto e igualmente conforme a satisfazer o teu desígnio perseguido. Então fazes um tempo de paragem, depois a tua ilusão dirige uma sabedoria de uma profundeza insondável que não pode passar mesmo da absurdidade ou do absurdo para agir sensatamente ou corretamente. Pelo facto de que em todas as épocas, em todos os povos desta terra, o ser humano criou ídolos para se inclinar diante deles, tu deduzes que o produto da tua ilusão deve corresponder a uma realidade. E porque tu, em pensamento, pudeste imaginar, tu crês que o Deus da tua própria criação existe e sabes dizer, a seu propósito, muitas coisas. Não pecas verdadeiramente por excesso de modéstia e mesmo na tua famosa humildade diante do Senhor. Tu não realizas como é estranha a tua maneira de explicar a existência de Deus pela analogia contigo próprio. Tu encontras-te aqui na existência e, portanto, é preciso, tu queres assim, que o Deus da criação seja também Ele alguma parte do céu. Tu sabes repetir simplesmente o que antes de ti outros souberam dizer de Deus e dos atributos de Deus, ou que tu, desvalorizando as velhas legendas, imaginas-te a ti mesmo Deus, tu permaneces sempre fascinado pelo mesmo círculo mágico que te fez descrever o espírito altaneiro da tua superstição orgulhosa. Mesmo se tu te crês acima de toda a crença e te sentes espiritualmente livre. Eu quero-te libertar de uma tal ilusão, boa amigo ou amiga, e mostrar-te que é, contudo, possível de crer em Deus. Quero-te mostrar que convém crer em um Deus que não seja o produto da tua estreita ilusão nem da minha, e que permanecerá sempre inacessível a uma prova que tenha a sua origem ou a sua força apenas no pensamento. Quero-te mostrar que convém de creres num Deus que não é um produto nem da tua estreita ilusão nem da minha,
e que permanece sempre inacessível a uma prova que provenha somente do pensamento. Antes de mais, é preciso bem entender o que é que devemos compreender entre nós sobre o nome de Deus. Desde as minhas primeiras linhas, o sentido profundo das minhas palavras demonstra claramente que pela palavra Deus não designo o vagos, o fantasma do pensamento desviado, não tendo de aparência da realidade que a ilusão de uma imaginação. Nós queremos aproximar-nos da realidade que o pensamento jamais poderá conceber. Nós queremos, no nosso caminho, ir de encontro ao ser eterno. Se tu queres reconhecer, é preciso que o teu olho interior seja lúcido e ser-te-á necessário esquecer as imagens enganadoras do pensamento. É o reencontro deste ser único que não conhece nenhum segundo ele ou perto dele, mas que se revela ele próprio em formas variadas ao infinito, em toda a parte, e onde lhe é possível de se manifestar. Tu mesmo és uma das suas manifestações, ainda que não estejas bem consciente. E não é senão que é em ti mesmo que aquele que se deve manifestar poderá ser captado na sua manifestação. É só em ti mesmo. Em ti mesmo tu encontraste também em postura, mas agora sabes, é verdade que tu deves encontrar em ti. Não é muito difícil discernir entre a verdade e a automistificação. Aqueles que se despertaram dos seus sonhos depois de terem sucumbido à ilusão perderam muitas vezes toda a coragem e, ainda que eles receiem sucumbir a uma ilusão nova, e que mesmo a verdade se os viesse a reencontrar, isso tudo tem bastante dificuldade a aparecer diante dos seus olhos, numa figura de miragem. Não te é permitido de abandonares como eles a amargura, pois se 99 vezes falhaste, pode ser que à 100ª vez tu consigas. Quem sabe se já antes do teu tempo de encontrar a verdade tinha chegado e na tua impaciência tu tivesses encontrá-la num caminho no qual ela era obrigada a fugir. Contudo, se tu estás no bom caminho e preparado a reconhecer a divindade, tu não estarás mais na dúvida de saberes se é a verdade mesmo ou a imagem enganadora da tua criação que se mostra em ti mesmo. Do que em ti mesmo é a verdade eterna que se testemunhará, que se atestará. A luz de sua própria radiação te iluminará e todos os brinquedos que tu tinhas criado outrora para iluminar o teu caminho à volta serão mal perceptíveis na tua iluminação radiosa. Brinquedos ou pequenas luzinhas ultrapassadas agora pela luz que vem do divino em nós. Irás diante da tua própria vida, da tua plenitude eterna e da noite subpulcral, tu ver-te-ás ressuscitar para
força da luz e na luz, tu encontrar-te-ás a ti mesmo em unidade com Deus, o fundamento do ser de todo o ser. Como os persas místicos dizem, Sir é Sir, o segredo do segredo, o ser do ser, o coração do coração. Ao dizeres a ti mesmo, eu, tu aprenderás agora a compreender que deves ter o seu nome como sagrado. Quando eu te falo assim, tu já sentes uma certa força interior. Percebes-la tu intensamente ou bate ela apenas timidamente à tua porta, fechada do teu coração? Há qualquer coisa em ti que percebe as minhas palavras melhor que o teu entendimento e que quer fazer suas os sentidos das frases apenas. Ora, esta qualquer coisa é a força da fé que tu portas em ti, que levas em ti sem a conheceres ainda. É com dificuldade que tu podes admitir que ela se encontra em ti. Desde a mais adolescência e juventude, tu entregaste bastante ao pensamento que é só em ela que tu podes encontrar a tua certeza última, ainda que tu admitas que ela seja, desde que tu admitas que ela seja acessível a Deus. Ora, o problema é que o pensamento enganou-te 1000 vezes e ainda hoje tu és escravo do que imaginaste. Contudo, tu temes cair no vazio, do nada, se tu te consentisses afiar-te a outra coisa que ao pensamento. Nada senão este receio quer-te impedir de te entregares à força da fé. Ora, é em vão que tu ouvirás estas palavras, enquanto tu deixarás apenas falá-las, elas falarem ao teu intelecto apenas. E enquanto tu procurares a sua confirmação apenas no pensamento. Não creis que eu queira dizer mal da força do pensamento. Eu sei bem que nesta existência terrestre, há muitas coisas que só se desvendam ao pensamento alto e evoluído. Eu estou muito respeitoso diante do que a humanidade deve a todos aqueles que ela nomeia os seus pensadores. Contudo, o domínio acessível ao pensamento é uma coisa. Outra coisa é o que só a alta força da fé pode tornar alcançável. A alta força da fé. Bem importante termos bem consciente a fé como inspiração, como força de vontade interior. Compreenderás, sem dúvida, que eu não estou aqui a falar da fé como o ter por verdadeiro aquilo que se crê. Uma tal presunção não merece aos meus olhos de ser chamada fé. A força da fé de que eu falo aqui é verdadeiramente uma outra natureza. Ela não é crença, visão personal, presunção e mesmo dedução. Aquele que se entrega à força da fé, mesmo que ele apenas sente em si uma pequena manifestação discreta, não terá necessidade de adotar um modo especial de viver, mas ele sentirá logo reinar em si uma força capaz de conduzir a muito conhecimento novo que a carne e o sangue jamais lhe revelaram. O que tu neste momento sentes em ti, sendo incapaz de interpretar, é a força da fé. Talvez apenas na sua forma mais ténue. É em ti alguma coisa que queria dar a sua adesão às palavras precedentes preferidas por mim, ou ainda há, se o teu pensamento não procurasse já suscitar obstáculos, porque
todo o tipo de objeções. Se tu queres permanecer fidel e dócil escravo do teu pensamento, tu não terás grande coisa a esperar da força da fé que te quer libertar e sem cadeias. Tu só encontrarás a força de fé em ação em ti se tu consegues libertar, desprender-te do teu pensamento. Tu rir-te-ias de qualquer artesão que quisesse cortar com machadadas de ferro o ferro em si mesmo, ou que terias também por maluqueira alguém que quisesse cortar um ferro, um vidro, apenas com a ajuda de uma simples serra. Até aqui tu aplicas procedimentos análogos sem reconhecer o teu erro. Tu procuras por meios muito impróprios atingir o que jamais será atingível dessa maneira. Tu queres, de certa forma, ou em resumo, abater as árvores como um canivete e extraires o minério do interior da terra com as tuas próprias mãos nuas. Ora, eu devo dizer-te que a força do pensamento é certamente o instrumento que faz muitas provas boas quando se trata de penetrar nas coisas terrestres, mas que ele se deve afastar instantaneamente de todo o serviço, desde que te esforças de chegar ao conhecimento daquilo cujas raízes estão enraizadas, ancoradas no espírito. Neste domínio, apenas a força da fé pode vir em teu auxílio. Não creias que a sua aptitude a trazer-te certezas novas seja menor que a do pensamento, onde ele é um instrumento adequado. Continuas a persistir, a associar à palavra fé a noção de ter por verdadeiro aquilo que se crê, do que se pretende crer. Ora, a força da fé é a certeza interior de atingir o que ela promete. Desde que tu começares a crer em Deus desta maneira, tu não crerás do mesmo modo que aqueles que procuram a representar-te como verdade antigas ilusões que desabrocharam na estreiteza das suas próprias concepções. Quando tu te entregares à força da fé, tu não crerás que em ti mesmo. Tu encontrarás a obra em ti e o que ela tenta revelar será fundado em ti mesmo. Tu viverás em ti o que ela, a fé, pode te ensinar. Tu não farás teu, meu amigo, que aquilo, ó minha amiga, que aquilo que tu experimentares vivendo dentro de ti. Tu não tens jamais o direito de chamar certeza daquilo que para ti não é tão evidente como o teu próprio corpo terrestre. O que tu não podes conceber assim, o que tu não podes conceber assim como tu te concebes a ti mesmo, tu certamente não alcançaste, não agarraste, não compreendeste. Se tu não podes crer, ou ter fé, assim como tens na tua própria existência, a isso não deves chamar fé. Eu quero te levar à fé, a uma fé da qual tu possas tomar a responsabilidade diante de ti mesmo. Quero conduzir-te a uma fé que tu jamais possas renegar. Quero te guiar para uma fé que perdurará para além dos teus dias terrestres. Então, somente, tu poderás assim testemunhar que tu estás, em verdade, obrigado em crer em Deus. Então, somente, também, aquele em quem tu crês te considerará como crente. Antes disso,
toda a confissão de fé é mentira. Antes disto, toda a confissão de fé não é senão uma crença na tua ilusão ou na do outro, te darei uma ou outra como sagradas. Se, contudo, tu um dia viveres o que é possível de viver de experiência, tu serás desde logo libertado de toda a ilusão. Se tu vives da experiência, que só a força da fé te pode tornar tangível, tu chegarás a uma certeza que nunca mais te poderá ser tirada de toda a eternidade. Se tu te entregares à força da fé, verdadeiramente, tu chegarás então ao ponto de estares fundado em poderes professar ou afirmar: eu creio em Deus. Assim terminou o primeiro capítulo, Ilusão e Fé, apelando ao desenvolvimento no silêncio, para além do pensamento, no nosso interior, com a força da fé, da força de querer atingir este objetivo supremo de vermos, sentirmos, vivenciarmos a divindade da nossa interioridade, no ser do nosso ser, no fundamento de nós próprios. E assim terminamos a leitura deste primeiro capítulo. Om, Amém. Sê e desperta a fé em ti mesmo e no Espírito e na divindade em ti. Om, Amém. Uma imagem dos mundos pintada por Buenra, Bela, irradia para o mundo a partir da fé em Deus e estares mais em Deus e Deus manifestar-se mais através de ti. Avança na fé, avança pelos mundos luminosamente, harmoniosamente, com arte, beleza. Om, Amém. Shrana, da tradição indiana, a fé, a inspiração, a fé, força de vontade que faz sentir, intuir o fim desejado no que se acredita. Om, Amém.